Os textos que representam essas palavras, essas 4 palavras, últimas palavras da cruz. Mateus 27, 46, João 19, 28. Abra os quatro textos. João 19, 30, está bem próximo. E Lucas 23, 46. Abra esses textos na sua Bíblia e vamos ler todos eles. Mateus 27, 46, João 19, 28, João 19, 30, Lucas 23, 46. Vamos fazer essa leitura? Vamos ficar em pé e vamos ler todos juntos. Já marca aí que você já vai acompanhando junto comigo. Primeiro texto. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Lucas 23, 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ó Deus, fala conosco. Tem misericórdia de nós. Não conseguimos entender as poucas palavras na sua plenitude, mas o teu Espírito é que nos ilumina. Faça isso nessa noite. Nós saímos daqui realmente transformados, tocados, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Ao longo da história, especialmente nas celebrações da Santa Ceia, da Sexta-feira Santa, surgiu essa tradição marcante, a meditação nas últimas palavras de Jesus na cruz. E ficou conhecido, então, este sermão, o sermão das 7 palavras, ou então o sermão às 3 horas da agonia. Não há um registro de quem começou a fazer, uma pessoa específica, mas a igreja se moveu nesse sentido, nessas palavras tão importantes que estão colocadas nos evangelhos. E homens como Charles Spurgeon também exploraram essas palavras, reconhecendo o seu poderoso impacto na nossa vida. E essas palavras não são apenas frases, são sermão, o próprio sermão ali da cruz. O reverendo Marcelo trouxe as primeiras palavras, e agora é o momento de meditar nas outras 4 palavras e caminhar com Cristo, do abandono à entrega. O cenário que vemos ali é o cenário do Gólgota, lugar da caveira, ali aos arredores de Jerusalém. É sexta-feira, o ar está pesado, está difícil, a cidade cheia por causa da Páscoa. O barulho é confuso, soldados romanos conversando, líderes religiosos observando, curiosos passando, alguns zombando, e outros choravam à distância. E no centro de tudo isso estava a cruz, e Jesus Cristo nessa cruz. Seus ombros rasgados pelos açoites, a sua testa marcada pelos espinhos, as suas mãos e os pés atravessados por cravos, e cada respiração era um esforço para manter a vida. A multidão não entende completamente o que estava acontecendo. Alguns pensam: mais um condenado. Outros diziam: ele salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. Mas o céu contava uma outra história. Ao meio-dia a luz desaparece, uma escuridão cobre a terra. Não apenas o clima é um sinal. O tempo parece desacelerar, o riso dá um lugar ao silêncio, a zombaria perde força, algo está acontecendo. Os homens veem ali o Filho de Deus sendo crucificado, e Deus vê um sacrifício agradável diante de toda a humanidade. Naquele momento, o pecado da humanidade está sendo colocado sobre Cristo, a justiça divina não é ignorada, mas ela é satisfeita, a redenção está ali sendo consumada. E essas palavras, então, curtas, pequenas, não são grandes, detalhadas, mas elas trazem coisas importantes para a nossa vida, uma profunda mensagem ao nosso coração. E essas 4 palavras nos levam, então, diante dessas últimas palavras,
Cristo revela o final da jornada espiritual aqui na terra. E o que essas palavras revelam sobre a jornada espiritual? A primeira palavra revela o grito do abandono. Veja de novo Mateus 27, 46. A palavra é: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quem poderia esperar essa frase no final da vinda, no final ali da vinda do Senhor? Por mais que ela já tivesse sido falada anteriormente e profetizada, Salmo 22, 1, está assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas os que estavam ali naquele momento, observando, eles viram o Messias, aquele o prometido, viria para salvar Israel, aquele que disse: eu e o Pai somos um, e agora diz: Deus meu, por que me desamparaste? Martinho Lutero coloca essa pergunta: Deus abandonando Deus, quem pode compreender isso? Mas essa frase ensina que o pecado faz uma separação entre nós e o nosso Deus. Uma vez, estava observando uma criança chorando, quando os pais se afastaram, e outra pessoa me disse: as crianças pensam assim. Não sei se foi comprovado isso, mas era o conceito daquela pessoa. As crianças novinhas pensam assim: quando alguém some, some para sempre, nunca mais vai voltar. Por isso que elas choram copiosamente. E a criança estava ali chorando copiosamente, como se os pais nunca mais voltassem. Queridos irmãos, a separação do homem de Deus é muito pior. Isaías disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado faz essa separação entre nós e o nosso Deus, aquele que nos criou. João Calvino ensina que Cristo experimentou ali o juízo de Deus em nosso lugar, suportando essa separação judicial. 2 Coríntios 5, 21 nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, nós cantamos aqui: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O pecado causa essa separação. E o Senhor Jesus levava ali os nossos pecados. E ele então traz essa frase mostrando que realmente o pecado nos separa de Deus completamente. Cristo foi abandonado ali para que nós nunca fôssemos abandonados. Para a glória de Deus, ele se entrega por nós. A segunda palavra, e aí a quarta, agora a quinta palavra. A quinta palavra revela a realidade humana. Veja comigo, João 19, 28, a Bíblia está aberta. João 19, 28, diz assim, qual que é a palavra? Tenho sede. Vamos dizer? Tenho sede. Você já disse isso alguma vez? Quem sabe, voltando do futebol, ali jogou muita bola, desidratado, tenho sede, me dê uma água. Normalmente eu chego lá na casa da minha mãe, chegava, né? A minha mãe fazia uma limonada muito boa. Eu tenho sede. E num momento como aquele, Jesus expressa então essa realidade patente do homem. O homem precisa de água constantemente. Eu não sei quanto tempo exato a gente pode ficar sem beber água, sem se hidratar. Mas é inevitável que se ficarmos muito tempo, vamos morrer. Nós precisamos. E aqui nós também lembramos de uma conversa importante de Jesus com a mulher samaritana. E ela está ali para tirar água e ele fala com ela: olha, eu sou a água da vida, a água eterna, a água da vida. E você nunca mais terá sede se você tiver da minha água.
Mas Jesus ali na cruz, ele não diz isso. Mas ele não era a água da vida. Jesus então mostra nessa frase como é a realidade humana. Ele assume plenamente a natureza humana sem pecado, mas a natureza humana. O homem é tão pecador que, veja, até naquela situação que ele estava, e quando ele diz isso, tenho sede, alguns que estavam ali, ao invés de, no mínimo, vamos dar água, está no final da vida dele, como um sinal de piedade, o que eles fazem? Eles molham ali e o dão um vinagre. Embeberam ali um vinagre na esponja para que ele pudesse tomar do vinagre. Versículo 29 diz isso: estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de sopo, lhe entregaram a boca. É a natureza caída do homem. Jesus disse, eu tenho sede, e ele recebe o vinagre, ele mostrando então que realmente a nossa natureza é terrível. Não há solução para o mundo sem o Senhor, ele mostra essa realidade. Por mais que as pessoas procurem fazer o que é certo neste mundo, sem o Senhor, ela vai morrer de sede. Não apenas a sede física, fisiológica, mas também a sede eterna, espiritual. Sproul diz assim, se Jesus não fosse plenamente homem, ele não poderia nos representar. Se não fosse plenamente Deus, não poderia nos salvar. E ele estava ali, então, mostrando essa fragilidade humana. E Hebreus 4,15 nos diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ele foi tentado, mas sem pecado. Ele assumiu a nossa natureza. Tenho sede. Na cruz, vemos um Salvador que realmente entende a nossa dor. A próxima palavra, queridos, a sexta palavra, revela a obra completa. Leia comigo, versículo 30, essa frase, essa palavra que Jesus nos traz. Diz assim, está consumado. Vamos dizer? Está consumado. Tetelestai. Uma declaração final de que a obra acabou, foi finalizada, acabada. A missão de Jesus, então, aqui na terra, como verbo encarnado, aquele que se colocou no nosso lugar, no lugar do homem, para o salvar e o reconciliar com Deus, agora estava finalizada, estava no seu final. João tinha visto isso, que ele vinha para ser o cordeiro que seria entregue por nós. João 1:29, no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E dessa forma ele estava então, tirando o pecado do mundo, estava levando sobre si. Hebreus 10:12 diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Um único sacrifício e pronto. Não é necessário mais sacrificarmos o cordeiro, matarmos um cordeiro, como o pastor Marcelo de vez em quando usa essa ilustração, que foi real, um pastor que queria matar um cordeiro no altar da igreja. Não é necessário mais fazer isso, porque Cristo fez de uma vez por todas. Está consumado. Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Chegou ao final, está consumado. John Owen diz que a morte de Cristo é uma redenção eficaz, é uma redenção completa. E Sproul diz que a obra de Cristo não tornou a salvação possível, ela a assegurou. Louvado seja Deus. É uma certeza que o crente tem. E eu fico pensando nesse tetelestai, está consumado. E me vem à mente uma obra, um trabalhador que faz uma grande obra, talvez um artista, ou mesmo um construtor que vai a algum lugar e faz uma obra. E ele trabalha, e chega ao final da sua obra, e ele faz de uma forma tão boa, tão perfeita, e ele chega no final e olha para a obra e diz, está concluída, chegou ao final essa obra. Isso nos lembra também o Criador, quando fez todas as coisas. E olhou, em Gênesis nós vemos isso, ele olha para a sua obra e diz assim, está bom, está muito bom.
Jesus Cristo, então, diz: está consumado. Foi feito o que era preciso fazer, está realizado para a glória de Deus. Queridos irmãos, por essa palavra que revela essa consumação final, essa consumação ali na cruz, ela mostra que a obra de Cristo é perfeita. Não se pode acrescentar nada à obra de Cristo, pois a obra é perfeita. A última palavra, queridos irmãos, a sétima palavra, revela a entrega total. Lucas 23, 46, sua Bíblia está aberta? Lucas 23, 46, qual é essa frase? Está assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a última palavra. Também profetizada anteriormente, Davi, Salmo 31, 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. É como se não tivesse nada mais a dizer. Está consumado, e agora o que faço? Nada mais a dizer, nada mais a falar, a não ser entregar o Espírito a Deus. Não há reclamação sobre os outros. Ah, Deus, mas eu vou que reclamar de soldados aqui que me bateram. Ah, Deus, eu vou reclamar aqui dos discípulos que me abandonaram. Vou reclamar daqueles que estão me zombando. Nada disso. Vou falar do mundo que é injusto? Não. 1 de Pedro 2, 23 diz assim: pois ele, quando trajado, não revidava como traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele se entregou. E eu gostaria de voltar nessa ilustração do trabalhador que fez a sua obra durante o dia ou durante as semanas e terminou e disse: está pronta, está feita. E eu fico pensando, qual que é o próximo passo desse trabalhador? Quando ele conclui com galhardia a sua obra, qual é o próximo passo? Qual que é? Voltar para casa. É voltar para casa. Ele vê toda a sua obra e está consumado. Senhor, eu quero voltar para casa. Entrego o meu espírito. Glória a Deus. John Owen diz, meus irmãos, que a verdadeira fé culmina em entrega total da alma ao Senhor, a Deus. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, aqui Paulo dizendo, porque eu sei em que tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por mais que muitas coisas aconteçam, e com Jesus nós percebemos aqui como foi difícil a missão, cumprir a missão dele aqui na terra. Quem poderia suportar a não ser o próprio Jesus? Mas existe um momento final de volta para casa, de volta para Deus. A fé verdadeira termina em descanso nas mãos do Pai. Foi assim também o Senhor quando Ele criou todas as coisas e Ele descansou no último dia. Glória seja dada ao Senhor. E essa é a última palavra de volta para o Senhor. Conclusão, queridos irmãos, a cruz forma uma jornada completa, confirmada pelas Escrituras, confirmada por toda a história. É uma substituição real, é uma encarnação verdadeira, é uma redenção completa, é uma confiança perfeita. Nós podemos confiar na obra que foi concluída e nós também podemos ter essa esperança de que vai haver um final para a nossa vida de descanso eterno. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos confiando, mesmo no silêncio, mesmo que se de repente estamos pensando, fomos abandonados, Deus não me ouve. Quantas vezes nós já sentimos assim também? Orando, pedindo ao Senhor, e a gente não ouve nada, não acontece nada. E a gente fica, Deus, mas o Senhor esqueceu de mim? Devemos confiar, meus irmãos, mesmo no silêncio, pois o nosso Deus está cuidando de nós, está fazendo a obra. Glória a Deus. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos dependendo totalmente dEle.
Muitas coisas, talvez a maioria delas, depende de Deus. Essa que é a verdade. Nós, no mundo moderno, alguns dizem pós-moderno, às vezes nós achamos que conseguimos dominar as coisas. Nós temos tudo na nossa mão. Né? Quando eu era criança, por exemplo, vamos no Barreiro. Era dificuldade para ir no Barreiro. Tem que pegar um ônibus para lá, para cá. Na época do meu avô, creio que nem ônibus tinha aqui. Eu vou a pé. Não é? Tinha algumas irmãs, acho que a dona Geni falou, quando eles iam a pé para a quinta igreja, para o encontro das mulheres. Hoje você pega o seu celular, digita lá, o Uber aqui, o cara vem aqui, te pega, leva, entrega lá. Nós achamos que as nossas soluções são completas, mas a grande maioria delas, na verdade, não depende de nós. Depende do Senhor. E a principal delas, a nossa salvação, depende do Senhor, não depende de nós. Depender totalmente dele desde já. Como viveremos, meus irmãos? Descansando na obra consumada. Ela é garantida. Não tem como dar errado. Já foi feito, já foi consumada, e ela é perfeita, plena. Confiamos nela. Por isso que temos certeza da nossa salvação. Quando alguém nos pergunta, tem certeza? Tem. Por quê? Porque você está fazendo tudo certo? Não. Por causa de Jesus. Ele fez tudo certo, tudo perfeito. Louvado seja Deus. Como viveremos, em último lugar? Entregando a nossa vida a Ele. Nos entregando a Ele. Querendo voltar para Ele. A cada dia caminhando para mais próximo dEle. Até o último suspiro nosso nessa terra, onde seremos levados para a presença eterna de Jesus. Portanto, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, confiemos no Senhor, coloquemos a nossa situação diante dEle, descansemos na sua obra eterna e nos entreguemos totalmente ao Senhor até o último dia. Louvado seja Deus. Vamos orar.